E aí, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre eletrólise, que é uma segunda parte da eletroquímica. A primeira parte foi pilhas. Se você não assistiu a aula de pilhas, não tem noção do que é pilha, eu vou pedir que você assista a primeira aula de pilha, porque eu vou fazer hoje várias comparações com pilhas, tá? Então é preciso que você tenha uma noção já das pilhas para poder entender a eletrólise, ok? Então, se você já tem essa noção, vamos lá. Olha só, então o que é uma eletrólise? Né? Então está aqui, olha, é um dispositivo que utiliza a energia de uma corrente elétrica contínua para promover a ocorrência de reações redox que são não espontâneas. Então seria o processo inverso da pilha, né? Porque na pilha você tem uma reação espontânea de dois elementos, e aí isso faz a geração de uma corrente elétrica, né? Uma transferência de elétrons. Aqui no caso, essa corrente elétrica vai promover que uma reação que espontaneamente não aconteceria venha a acontecer, tá? Então agora você está vendo aqui um esquema de uma eletrólise. Eu tenho aqui uma cuba eletrolítica, tá? Que contém a substância que vai ser eletrolizada. Né? Eu tenho aqui uma fonte de corrente contínua, tá? Eu tenho aqui um polo negativo, um polo positivo, ok? E aí, olha, eu tenho aqui também eletrodos inertes. O que seria isso? Eletrodos, eles não participam da reação. Eles são inertes porque eles não participam, tá? Nas pilhas a gente viu que os eletrodos, o de zinco perdia massa, o de cobre ganhava massa, aquela coisa toda, tá? Aqui eles estão só aqui para ajudar na condução da corrente elétrica, ok? Os mais comuns são de carbono, grafite, né? Ou de platina, tá? Beleza. E aí aqui eu vou ter um cátion e um ânion, que é a substância que vai ser eletrolizada aí no caso, certo? Então, olha, o polo negativo do gerador, né? Ele vai me dar aqui, olha, o polo do eletrodo, tá? Então o polo negativo está aqui. O que eu preciso saber? O polo negativo é o fornecedor dos elétrons. Então os elétrons saem do polo negativo e chegam aqui, ok? E o polo positivo é onde para onde os elétrons vão voltar. Então os elétrons saem do polo negativo e voltam aqui para o polo positivo. Beleza? E aí, olha, o polo negativo vai atrair o cátion, a carga positiva, o cátion, qualquer cátion que estiver aqui nessa solução, pode ser uma substância fundida também, né, líquida, tá? Então vai atrair o cátion, né? O cátion vai aqui para o polo negativo, né? Os opostos se atraem. E o ânion vai ser atraído aqui para o polo positivo, ok? Carga positiva vai atrair a carga negativa, ok? E aí, olha, o polo negativo a gente chama, né, de catodo, aonde acontece a redução. O que é redução mesmo, jovem? Você lembra? Redução é o ganho de elétrons. Então esse elétron vai vir aqui do gerador e vai atrair o cátion. O cátion é a substância que está precisando da carga positiva. Então ele vai aqui, olha, ganhar esse elétron que veio do gerador. Quem ganha elétron sofre uma redução. E aí eu tenho aqui o cátodo, ou catodo, que é para onde vai o cátion. Ok? Faz sentido, né? E aí, olha, depois eu vou ter o polo positivo, que é onde acontece a oxidação. O que é oxidação mesmo, jovem? Oxidação é a perda de elétrons, beleza? Então, olha, como o elétron que saiu do gerador, o cátion, ganhou esse elétron, para esse elétron voltar aqui para o polo positivo, né, alguém vai ter que perder. Quem é que vai perder? Vai ser esse ânion aqui, que está aqui genérico, tá? Mas depois a gente vai exemplificar, ok? Então esse ânion vai perder esse elétron. E aí esse elétron volta aqui para o polo positivo, tá? Perda de elétrons é uma oxidação, que acontece aqui no anodo, ou ânodo. Beleza? Então é isso, tá? Então catodo, polo negativo, anodo, polo positivo. Bom, agora vamos ver a diferença de pilha para eletrólise, tá? Em termos da energia, da reação, do catodo, do anodo, ok? Então olha só, a energia numa pilha é uma energia gerada, né? O objetivo da vida da pilha é fornecer energia para a gente, ok? Na eletrólise não, é uma energia consumida, você vai gastar energia. Na pilha, a reação é espontânea, né? Um elemento naturalmente oxida e o outro reduz. Um perde, o outro ganha elétrons.
Aqui é não espontâneo, né? Você tem que forçar a barra ali para a reação acontecer, fornecendo energia, tá? Na pilha, o cátodo é positivo. Na eletrólise, o cátodo é negativo. E na pilha, o anodo é negativo. E na eletrólise, o anodo é positivo. Tá? E aí talvez você lembre, se você assistir uma aula de pilha, você vai lembrar de uma música que eu ensinei. Pintinho amarelinho. O anodo é negativo, sofre oxidação, fornece elétrons para o cátodo, que é positivo, e sofre a redução. Então repara, aquela música é para pilhas, tá? Cátodo, redução, anodo, oxidação. Isso aqui não muda, tanto na pilha quanto na eletrólise. O que muda são os polos, ok? Porque na eletrólise, quem dá o polo é o gerador. Então o polo ele fica fixo ali, tá? Então cuidado com essa história aí, ok? Tem essa diferença. Então vamos lá. A gente vai ver dois tipos de eletrólise. Eletrólise ígnea e eletrólise em solução aquosa. Tá? A eletrólise ígnea você pega ali uma substância fundida. Né? Você pega, normalmente é um composto iônico, você funde, passa para o estado líquido e faz a eletrólise dele. Tá? E a eletrólise em solução aquosa, você pega uma substância e dissolve na água. Ok? E aí nesse caso você vai ter ali a eletrólise daquela substância que você dissolveu e a água vai estar junto na história, tá? Vamos ter que pensar um pouquinho o que vai acontecer. Então, olha, de exemplo primeiro, a eletrólise ígnea, tá? Que é mais simples, do NaCl, né? Se você esquenta aqui o NaCl a mais de 800 graus, você vai conseguir passar ele para o estado líquido, porque a princípio ele é sólido. Então, eu vou gerar aqui os cátions Na+ líquido e Cl- líquido, tá? Não confunde, galera, que não tem água, ok? Seria esse cara aqui, o sal de cozinha líquido. É difícil a gente imaginar o sal de cozinha líquido, né? Mas seria isso, tá? Então, olha só. Cátodo e anodo. Lembrando, o cátodo é o polo negativo. É para onde vão os cátions. E o anodo é o polo positivo. É para onde vão os ânions, tá? Então, no cátodo vai o cátion, que é o Na+, certo? O que esse Na+ quer? Ele está precisando de um elétron. Então, ele vai para o cátodo ganhar esse elétron. E aí ele vira o sódio metálico. Então, no cátodo tem a produção de sódio metálico. E no anodo, no caso, olha, vai acontecer a oxidação, né? Esse Cl- aqui, ele vai perder elétron e vai virar cloro. Aí tem que tomar cuidado, porque o cloro, né? A molécula do gás cloro, ele não é monoatômica. Ela é uma molécula diatômica. Então eu tenho aqui, olha, Cl2 gasoso. Aí você olha isso aqui com calma. Está balanceado? Não está, né? Porque aqui eu tenho 2 cloros, aqui eu tenho um só. Como que eu resolvo isso? Eu vou multiplicar por 2, né? Então vou botar 2 cloretos e aí 2 elétrons, tá? Pô, aí professor, ficou diferente, né? Porque aqui o sódio ganhou um elétron só e o cloro perdeu 2. O que a gente vai fazer? Vamos balancear para fazer aquela equação global, ok? Então repara, olha, eu vou multiplicar essa equação aqui por 2, tá? Justamente para quê? Para igualar os elétrons. Então vou multiplicar por 2 aqui, ok? E aqui seria multiplicar por 1 que não vai afetar nada, né? Então olha, 2 sódios, 2 elétrons, 2 do Na0, tá? E aí na equação global o que eu faço? Eu cancelo os elétrons, né? E aí eu vou ter aqui, olha, juntar tudo que tem antes da seta, que é o 2 do Na+, e os 2 cloretos, né? Seta, 2 sódio metálico e o gás cloro. Ok, galera? É isso, tá? E aí eu cancelei os elétrons aqui. Show de bola? Então vamos que vamos. Agora a eletrólise em solução aquosa, tá? O exemplo mais comum é você pegar o NaCl e dissolver na água, ok? Nesse caso aqui, olha, compara com o outro lá, ó, aqui o Na ele estava líquido, né? O cloreto também estava líquido, tá? Aqui a gente dissolveu na água. Então ele está aqui aquoso. E aí, como está na água, eu tenho também os íons da água, que são quem? O H+ e a hidroxila. Tá? Então aqui, ó, aqui aquoso. Beleza. Aí, olha, a gente tem que pensar uma coisinha, né? Porque eu tenho 2 cátions. Eu tenho o Na+ e eu tenho o H+.
E eu tenho dois ânions, eu tenho o Cl-, né, o cloreto, e a hidroxila, o H-. Então vai rolar uma competição, né? Um desses dois cátions vai sofrer a redução, vai ganhar o elétron. E um desses dois ânions vai sofrer a oxidação, vai perder os elétrons. Quem perde, quem ganha, né? Então aí a gente vai ter que decidir isso. Como? Então existe uma prioridade de descarga, ou seja, de perder a carga, né? No caso dos cátions, de ganhar os elétrons. A gente sempre vai comparar com o H+, tá? Por quê? Porque a gente está numa eletrólise em solução aquosa. Sempre vai ter o H+ da água e a hidroxila da água, tá? Então, no caso dos cátions, a gente sempre vai comparar com o H+, ok? Então, a prioridade de descarga está aqui, olha. O H+, ele tem preferência, né, frente aos cátions da família 1A, ou 1, né, 2A ou 2, e o alumínio +3. E o H+ não tem preferência frente aos demais cátions. Então, ou seja, se eu estou comparando aqui o H+ com, por exemplo, no nosso caso lá, o sódio, que é da família 1A, quem vai ter preferência de descarga? Ok? Se eu estou comparando o H+ com o ferro, que é um outro cátion que não está nessa família, quem vai ter preferência de descarga? No caso aqui, o ferro. Certo? Então, olha, na nossa situação aqui, olha, qual cátion que vai reagir? Né? Então, temos aqui, olha, a nossa eletrólise, né? O Na+, e o H+. Como a gente viu ali na ordem da descarga, né? Na preferência da descarga, na prioridade, a gente vai ter aqui, olha, o H+ tem preferência frente a um elemento da família 1A. Ok? Então, olha, voltando aqui, né? O H+ vai ter a preferência. Então, nesse caso, é ele que vai aqui para o nosso cátodo ganhar esse elétron. Ah, professor, e o Na+? O Na+ sobra. Tá? O Na+ não vai acontecer nada com ele. Ele vai ficar ali dissolvido na água. Beleza? Tá? E aí, os ânions, né? Quem tem prioridade de sofrer essa descarga, de perder esse elétron? De novo, a gente vai comparar com a hidroxila, porque a eletrólise em solução aquosa sempre vai ter água, ok? Então, beleza. Então, olha só. A hidroxila vai ter preferência frente aos ânions oxigenados, botei aqui dois exemplos, né? Nitrato e sulfato, e aos fluoretos. Tá? O fluoreto aqui, no caso, o flúor é o elemento mais eletronegativo, né? É o elemento que mais tem tendência de ganhar elétrons. Aqui a gente está falando de uma oxidação, de perder elétron. Ele não tem tendência de perder elétron, tá? Então, a hidroxila, ela vai sofrer, né, a descarga, ela vai sofrer a oxidação quando comparado na frente, né, quando comparado aqui esses ânions oxigenados e ao fluoreto. E ela perde, né? Esses caras aqui, ó, ânions não oxigenados, vão ter preferência quando comparados à hidroxila. Tá? Então, cloreto, brometo, iodeto, sulfeto, né? Ânions que não têm oxigênio. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, né? Qual ânion que reage? A gente já viu que entre os cátions reage o H+. Né? No caso dos ânions, a gente viu que vai reagir o cloreto. É o cloreto que vai sofrer a descarga. Tá? É ele que tem preferência frente à hidroxila. Ele é um ânion não oxigenado. Então, ele que vai vir aqui para o anodo, né? Para a carga positiva, para perder esse elétron. Para o elétron voltar lá para o gerador. Ok, jovem? Então, é isso, tá? Então, agora, olha, vamos juntar todas as informações dessa eletrólise em solução aquosa. Então, a gente teve aqui no cátodo, né? E no anodo. Cátodo polo negativo, anodo polo positivo. Para o cátodo foi o H+, ele teve a preferência, não é isso? E para o anodo foi o Cl-, tá? O que vai acontecer com o H+ no cátodo? Ele vai ganhar o elétron, certo? E vai formar o quê? Hidrogênio. Qual é a forma aí do hidrogênio na natureza? Gás hidrogênio, no caso é H2, gasoso. Ok? Então, olha, vou acertar essa quantidade, porque aqui tem 2 hidrogênios e aqui tem um só. Ok? Então, vou botar um 2 aqui. E aí, no caso, seriam 2 elétrons, certo?
O cloreto agora, o que acontece com o cloreto? Ele vai perder esse elétron, tá? E aí ele vira Cl2, gás cloro. De novo, ó, 2 aqui, vamos colocar um 2 aqui para acertar, e aí nesse caso vai ser 2 elétrons também, ok? Então agora a gente vai fazer a nossa reação global, tá? Eu já vou acertar aqui, olha, a água, né? Repara aqui que são 2H+, ó. Então eu vou colocar aqui, olha, 2 em tudo aqui, tá? 2H+, 2 águas, 2 hidroxilas, ok? E aí no caso, olha, eu tenho também, olha, 2 cloretos, né, ó? 2 cloretos. Então 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, ok? E aí fazendo a equação global, somando, né? Então vou cortar aqui os 2 elétrons, tá? E aí vou juntar, olha, 2 do NaCl mais 2 águas, antes da seta, ó, tá formando o que, olha? 2 do NaOH. Esse cara aqui, olha, que não reagiu, né? O sódio não reagiu e a hidroxila não reagiu, tá? Tem aqui a formação de uma base, que é uma base forte. Você até poderia representar esses íons separados, né? 2 de Na+, mais 2 hidroxilas, tá? O que vai ocasionar aqui uma solução básica, né? Com pH elevado, porque o hidróxido de sódio é uma base forte, ok? E aí vou ter a formação aqui do gás hidrogênio no cátodo e vou ter a formação aqui do gás cloro no anodo. Ok, jovens? Espero que vocês tenham entendido. Então vamos ver como que isso cai no Enem, ok? Vamos fazer algumas questões aí agora. Então vamos lá. Então vamos fazer essa primeira questão aqui, olha, do Enem 2017. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção de gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. Então, repara aqui, gente, olha, a nossa bateria, nosso gerador, né? O elétron está saindo aqui, olha, está vindo aqui para o polo negativo, tá? Que ele já diz para a gente que é o cátodo, né? O cátodo, beleza? E aqui, olha, eu tenho aqui, olha, o anodo. Polo positivo, o elétron está voltando aqui, olha, ele já me deu aqui, olha, tem a produção de gás cloro e o dreno para a solução aquosa alcalina, que é aquela substância que não reagiu, tá? Que ele citou aqui em cima, inclusive, né, hidróxido de sódio. Eu já disse quase tudo, né? Ele só não disse o quê? Quem é o nosso produto secundário, né? E é exatamente isso que ele pergunta, olha. No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o... Então, olha só, gente, a gente acabou de ver isso, né? Na explicação aí da eletrólise da solução aquosa de NaCl, né? Então, a solução aquosa de NaCl, eu vou ter... Eu não preciso nem refazer todas aquelas reações. Eu tenho as dicas aqui já, né? Então, vai ter o Na+, e vai ter o Cl-, tá? Repara que esse Cl- aqui, olha, ele já está abordado aqui, ó, produção do Cl2, gás cloro. Como a eletrólise é em solução aquosa, olha, H2O vai ter, né? Vai formar o H+, e a hidroxila, tá? E aí ele já falou aqui, olha, que forma também hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio seria quem? É a junção do Na+ com a hidroxila, né? Então esses dois aqui formam a tal da solução aquosa alcalina, que é o hidróxido de sódio. Então o Cl- já foi aqui para o anodo, Cl2, formou Cl2. O hidróxido de sódio é a junção do Na com a hidroxila, né? Sobrou quem? Nosso produto secundário aqui, ó, que é o H+, né? Que é o H+, que vai receber esse elétron e vai formar gás hidrogênio, H2, tá? Balanceando aqui. Então seria aqui, olha, hidrogênio molecular, né? Gás hidrogênio, H2. Ok, jovem? É isso, espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima. Então, a próxima questão. Ele fala assim, a matéria-prima básica para a fabricação de calçados plásticos é a resina de PVC.
A seguir é apresentado o fluxograma de fabricação do PVC e sua fórmula química, tá? Então repara que ele fala PVC ou policloreto de vinila, o EDC de cloretano, MVC monocloreto de vinila, tá? Então a gente tem aqui um fluxograma, né, onde entra água mais sal, salmoura, né, NaCl e água, já falamos disso hoje, né? E aí repara, tem aqui, olha, soda cáustica e hidrogênio. São produtos de quê, gente? E aí eu tenho aqui também o cloro, é produto de quê? E aí segue o ciclo aqui, tá vendo? Tá? Ok. E aí, olha, o que ele pergunta, né? Olha, para a produção do PVC, a obtenção do cloro é proveniente do processo de quê? Então aqui, ó, destilação, eletrólise e tal. Repara aqui, gente, olha, o cloro, ó, tá aqui. Ele vem depois de quê? Da salmoura, que é água com sal. Olha os outros produtos aqui, olha, soda cáustica e hidrogênio. Então esse cloro ele é produzido pela eletrólise de uma solução aquosa de NaCl. Ok? Então tá aqui, olha, a letra B, eletrólise. Ok, jovens? Espero que vocês tenham entendido, tá? Se ficou alguma dúvida aí, coloquem aí nos comentários. No mais, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.